Queridos, eu quero pedir para vocês, não se distraiam, não fiquem olhando o celular. Nós temos um tempo que é precioso, uma vez por semana, para tentar acessar algo que o Senhor tem para vocês. A Leni queria oferecer um café para mim, eu já tinha tomado um, eu falei, se eu tomar eu vou explodir, porque meu coração estava pegando fogo lá dentro, com as coisas do Senhor. Eu estava sentindo, queimando o meu coração, né? Porque é o caminho de Emaús. A hora que entra a palavra, você não aguenta. E essa palavra está assim, não estou conseguindo segurar no meu coração, porque vocês têm que acessar como igreja, porque a igreja não é um homem, a igreja é o cabeça e nós o corpo. Cada dom aqui, de cada um, tem dons aqui que a gente não consegue contar, e que o Senhor está esperando, que seja usado para edificar um corpo. Isso é igreja, isso é igreja. Então eu queria ler um texto com vocês, Efésios 2:2, para a gente entender o que é um protótipo de família, e como que o nosso inimigo tem roubado isso, tá? Isso é um protótipo que nasceu no coração do Pai, e que é dado para a igreja, e o inimigo está roubando. Só que a gente tem que acordar como igreja do Senhor. Amém, minha irmã, Deus te abençoe. Minha garganta já está colada, estou 1 hora falando lá dentro. Glória a teu nome, Senhor. Efésios 2:2. Ó, queridos, o que diz o texto bíblico? Nos quais andastes outrora, falando que é passado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse texto, querido, está dizendo assim, quando fala curso desse mundo, bom ter você aqui, Thalita, glória a Deus. Curso desse mundo, a palavra é aion, é essa era, esse tempo, essa geração, somos nós, o aion de Deus, né? Cosmos, mundo e aion. E o príncipe da potestade do ar está trabalhando, tempo integral, na desintegração total das famílias. O foco dele é destruir famílias. Sem famílias edificadas, não teremos uma igreja edificada. Não há como termos uma igreja com famílias destruídas. E ele está destruindo o quê? O príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, a igreja é o novo protótipo, projeto de família, que Deus, pelo derramamento do Espírito Santo, mostra para nós. A igreja é o estilo de Deus de nos ensinar a ser família. Ele nos ensina a ser família do jeito dele, pela igreja. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Isso é que é família. Só que o que influencia essa era, está conduzindo as coisas, preste atenção, pela atuação dos filhos da desobediência. Tudo na palavra de Deus, tudo nesse mundo, é pela atuação dos filhos, encarnação. Vocês estão esperando o sobrenatural, mas o projeto é outro. O sobrenatural já veio, Deus encarnado em Jesus, e encarnado em nós. A atuação dele somos nós. Ele atua
pela encarnação. Projeto de Deus. O que o inimigo fez? Por onde ele está atuando, príncipe da potestade do ar? Pela encarnação, pelos filhos da desobediência. Ele não cria nada, mas ele copia as coisas do Senhor. Só há um Criador, o resto é criação, até ele. E ele está copiando, está influenciando a sociedade através desses filhos da desobediência. Mas isso é um princípio imutável, a encarnação. Isso não muda. Deus atua por esse princípio. Se fez carne. Unigênito, primogênito. Agora tem irmãos que trabalharão no mesmo propósito de edificação de famílias. Ele estabeleceu, queridos, a palavra. Isso tem gente que acha que é até heresia, mas precisa entender que no final, quando Jesus vem, está escrito uma coisa, e o nome dele é a palavra de Deus, o Logos de Deus. E ele diz assim em Salmo 138, que ele magnificou, ele engrandeceu a palavra dele acima de todo o teu nome. O que é isso, queridos? É mais ou menos assim. Eu estou lendo essa palavra aqui, e estou vendo tudo. Estou vendo tudo. Eu vou engrandecendo ela, magnificando. Chega um ponto que eu não vejo mais nada. Ou melhor, tudo que eu vejo é através dela. Estão entendendo? Magnificaste, engrandeceste, está no Salmo 138, 2. Vão anotando, porque tem muita coisa, eu não vou conseguir gastar tempo em tudo, mas é o que ele fez, ele engrandeceu a palavra dele, para tudo que a gente fizer, ser através disso aqui, tudo. Tem gente que diz assim, Deus anda por caminhos misteriosos, é uma grande mentira, queridos, é uma grande falácia, ele anda 100% sobre isso aqui, esse é o nosso Deus, 100%, magnificou, engrandeceu acima do teu nome, ele não quebra, porque ele é a palavra, não há caminhos misteriosos, tudo está revelado aqui, o problema é que a igreja não está lendo, a igreja está esperando alguém contar, mas está escrito, tudo que ele pensa, está aqui, ele anda 100% aqui dentro. O que a serpente fez lá no Éden? Chamou a Eva, e estabeleceu, que ele sabia que a mulher ia, opa, tem coisa nova aqui, eu sou curiosa, foi lá, ele estabeleceu uma estrutura de pensamento. O Senhor tinha dado uma palavra, e sobre aquela palavra, eles estavam seguros, guardados. Eles estavam guardados sob uma palavra. Vocês podem fazer tudo, só isso que não. Ou melhor, eu estou guardado nessa palavra. Nada vai me acontecer se eu guardar essa palavra. A serpente foi lá e... será? Estabeleceu uma nova estrutura de pensamento, que Paulo chamou de sofisma. Sofisma. Quando ela aceitou isso, o príncipe da potestade das regiões celestiais entrou. Ele entrou. E a partir daí, ele vem conduzindo mentalidades e pensamentos. Vocês têm que entender isso. É uma luta mental. É uma luta mental. Ele vem trabalhando, conduzindo mentalidades e pensamentos.
Aí a gente para pensar, qual foi a primeira coisa que Jesus proclamou, depois de 30 anos, quando ele começou a pregar? Primeira coisa, arrependei-vos. Arrependei-vos. 30 anos. Primeira coisa. João Batista, 18 anos no deserto. Pensa que é 2 horas sentado na escolinha, não. 18 anos no deserto. Primeira coisa, arrependei-vos. O primeiro dos apóstolos, Pedro, na primeira pregação, 3.000 almas, primeira pregação, arrependei-vos. Ou seja, mudem a maneira de pensar. Voltem a pensar e retornem ao juízo correto. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Voltem ao juízo, metanoia, mudança de mente. Eu converjo, eu não penso mais desse jeito. É uma metanoia. Jesus, João Batista e Pedro. A mesma coisa. Mudem a maneira de pensar. Por quê? Porque o céu só opera na terra através de nós. Encarnação. Não há outro jeito. Nós temos uma igreja infantil que quer continuar fazendo as coisas, de sempre pensando por si só, e que Deus fique mandando o sobrenatural. Só que o sobrenatural já é a encarnação, os filhos na terra, restaurando todas as coisas. É um princípio imutável a encarnação. Ele se fez carne. O céu só opera na terra através de nós. Vocês veem lá no Éden, quando o Senhor deu o domínio, e Jesus, na cruz, devolveu. O domínio está na mão de quem? Da igreja. Só que a igreja precisa tomar posse disso. A igreja do Senhor. Nós aqui, como Deus primeiro, a placa, somos parte dessa igreja. Mas eu creio que é um remanescente em todas as nações. E aqui. E eu creio que aqui o Senhor está levantando, nessa geração, um remanescente. E eu creio e eu oro para que sejamos nós. Para que a gente não perca isso. Para a gente não perecer. Como diz João 3,16. Não pereça. Passado o tempo de ser usado através da encarnação. Né? Então a gente altera a nossa mente e ela é renovada pela vontade de Deus. Já não sou mais eu, mas é Cristo vivo em mim. Novamente. Novamente. Mente de Cristo em nós. E o príncipe da potestade do ar, ele está cultivando desde Gênesis e está criando. Não pensa que é coisa de agora. A Globo é coisa de agora, mas ele vem trabalhando desde Gênesis, criando um tipo novo de sociedade, que está empurrando a desintegração total do plano de Deus, que é construir famílias. O projeto não mudou. Nós fomos chamados para edificar famílias. Famílias. O nosso chamado é esse. Nimrod, quando quis edificar cidades, vou construir aqui a Torre de Babel, meu nome vai ser engrandecido. Queria construir cidade. Sabe o que quer dizer Nimrod?
Vamos nos rebelar. Olha que nome bonzinho. Vamos nos rebelar. Queria construir cidades, mas o Senhor mandou edificar famílias. Nós vamos entender. Lucas 17, 26, tem um ensino poderoso aqui para a gente, ó. Assim como foi nos dias de Noé, é Lucas 27, 16, tá? Quem estiver anotando, eu aconselho para vocês lerem em casa. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Está falando, vai ser a mesma coisa. Estão entendendo? Assim como foi lá nos dias de Noé, todo mundo lembra, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu, prestem atenção, nos dias de Ló. Dias de Noé, dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Dias de Noé e dias de Ló. Protótipos de famílias. Protótipo de famílias que o Senhor está nos mostrando. Dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Um estilo de vida hedonista. Um estilo de vida hedonista. Para quem não sabe o que é isso, hedonismo, é uma filosofia, uma doutrina que afirma que o prazer supremo é o nosso bem. É nós sermos supridos, o limite do nosso prazer, o limite do prazer da vida humana. Isso é hedonismo. Eu vou alcançar o prazer supremo, um prazer pessoal. E do grego edom quer dizer a mesma coisa, prazer. E essa doutrina nos levou a um povo, os edonitas, que vem de Edom, que é da linhagem de Esaú. O que Esaú fez? O que Esaú fez? Trocou coisas eternas, sua progenitura, coisas eternas, pelo meu ventre, pelo prazer pessoal, pelo guisado, pelo meu prazer. Eu vou ser saciado. Vocês estão entendendo? É uma demanda do final dos tempos. O prazer a qualquer custo. Eu dou o que precisar para eu ter o meu prazer. É uma demanda. Tem um texto em Tiago 4:1 que diz assim, ó: de onde procedem as guerras e as contentas que há entre nós, que há entre vós, perdão. De onde elas procedem? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne. Mesma palavra, prazeres, edonê, edom. Entendeu? É o nosso prazer, a nossa vontade. Eu vou ser saciado. E esse hedonismo, como estilo de vida, desencadeia em quebra de aliança. Vocês entendem que Deus se relaciona conosco através de alianças, que Ele nunca quebra? Aliança. E o hedonismo desencadeia
quebra de aliança. Quem trabalha com casal, eu sei que tem muita gente que trabalha aqui, vai entender o que eu estou falando. Bom, queridos, esse mês nós estamos falando aqui, nós estamos nessa campanha de família, projeto de Deus. Isso sempre queimou no nosso coração, Logo, quando a gente começou a andar como igreja, o Senhor levantou um clamor no nosso coração sobre famílias, e a gente procurou edificar as famílias, e o Senhor tem um protótipo de família, e nessa manhã eu vou falar um pouco sobre ele, sobre esse protótipo. Como o mundo tem trabalhado contra esse projeto e esse protótipo, em todas as áreas, em todas as áreas. Nós somos assolados pelo mundo, e hoje nós vamos entender um pouco o porquê que isso acontece, como isso acontece, que a gente aprendeu há umas semanas atrás, que uma vez o inimigo descoberto, restitui 7 vezes aquilo que ele roubou, ou melhor, ele restitui a plenitude daquilo que nós fomos roubados. E nas famílias é a mesma coisa, tem um protótipo criado pelo Pai, que está disponível, e uma cópia, um rascunho na mão do inimigo, que empurra a sociedade para a destruição total das famílias, sem a igreja perceber. A gente vai conversar com as pessoas que estão brigando, que estão se separando, e sabe o que a gente ouve? Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. É o que eu ouço sempre. Só que a aliança não existe para você ser feliz. Existe para fazer o outro feliz. Não é sobre nós. É o que eu vou fazer nessa aliança para deixar a outra parte feliz. É assim que Deus age conosco. É uma relação pactual. É um pacto, como o pacto de sangue que o pai fez com o filho. Nós vimos lá dentro, no estudo do sangue. É um pacto, não é um contrato. Só que as pessoas hedonistas não entendem uma relação de pacto. E o hedonismo vai desencadeando quebras de alianças. Por que a gente está vendo casamentos descartáveis? Porque ela não está fazendo eu feliz. Incompatibilidade de gênios. Ah, você não conhece minha mulher. Essas coisas que a gente está ouvindo. Só que Malaquias 4:5 nos diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, uma companhia de Elias, não é um homem, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que vai acabar com o quê? Com essa geração que o Senhor vai levantar nos últimos dias. Vai acabar com a orfandade que nós vivemos. Porque o hedonismo desencadeia quebra de aliança. Quebra de aliança, o que desencadeia? Orfandade. Um matrimônio destruído gera o quê? Orfandade. Essa é a história do nosso país.
a história do Brasil. Órfãos, filhos órfãos. Dias como os dias de Ló. Nós vimos os dias como os dias de Noé. Agora nós vamos ver os dias como os dias de Ló. Então, o que o príncipe da potestade do ar está construindo? Hedonismo, quebra de aliança, orfandade, que é a porta, presta atenção, querido, no que nós estamos vivendo, como nação, como mundo. Orfandade, que é a porta para o quê? A orfandade? Homoafetividade. É a porta para a homoafetividade. Sodoma, dias de Ló. A primeira cidade nas escrituras que nos revelam práticas homoafetivas. Dias como o de Ló, primeira cidade. E a gente brincando de igrejinha. Vamos fazer campanha. Nós temos que entender um projeto de edificação, né? Romanos 1, 18. O texto começa assim. Isso aqui é Novo Testamento, é Nova Aliança, viu, queridos? Não é Antiga Aliança. Esse texto de Romanos é a aliança que nós estamos. A ira de Deus se revela do céu. Sodoma. Da onde veio a ira? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E o texto é longo, a gente teria que ler ele inteiro, mas nós não vamos. É do 18 ao 28. Anotem e leiam, querida, para você ver por que a ira de Deus se revela do céu. E já tem gente tirando isso da palavra de Deus. E misericórdia daquele que tirar uma vírgula, um tio. Misericórdia, que a gente ore para que haja arrependimento dessas Bíblias alteradas. Que a gente ore por eles. Porque a ira de Deus se revela do céu. E continuando lá para o 25, olha o que ele diz assim, ó, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Idolatria. Não vou servir o Pai, vou servir uma criatura, um ídolo. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. E continua falando das paixões infames, mulheres que mudaram o modo natural e contato natural da mulher, homens cometendo torpeza, homens com homens. E o principal problema aqui é a idolatria. É a idolatria. João nos diz assim, filhinhos, o coração do apóstolo amado, filhinhos, apartai-vos dos ídolos. Sai fora dos ídolos. Apartai-vos. E a idolatria, o que é? Quando a gente troca Deus pelo nosso ventre, pela nossa vontade. Por isso que a palavra diz assim, muitos andam entre nós, e ele diz, até chorando, que são inimigos da cruz, quando pregam essas coisas. Idolatria.
Lá no Éden, o homem trocou Deus pelo seu ventre. A fruta parecia boa e agradável. Eu troquei Deus e a tua palavra pelo meu ventre. Idolatria. O que quer dizer? Ido quer dizer imagem. Latria, do latim, culto. Culto à imagem. Eu ser controlado pelo meu ventre. Vou ser controlado por mim mesmo, a minha vontade. Não é o meu Deus e a palavra que Ele me deu. É o que eu quero. É o que eu quero. E Jesus, lá no Sermão do Monte, o que Ele falou para a gente? Ninguém pode servir a dois senhores. Um se devotará e o outro servirá. Não pode servir Deus e as riquezas. Porque os gentios procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe e lhe dá todas as coisas que necessitam. Nosso Pai Celeste, não é nosso ídolo. Nós temos um Pai, não um ídolo. Aí nós vamos lá, gentios. Problema com a falta de chuva. O que nós vamos fazer, os gentios? Culto à deusa da chuva. Não é? O Antigo Testamento nos mostra aqui. Problema com a fertilidade. Culto, será a deusa da fertilidade? Né? Problema, ídolo. Aí nós vamos para os evangélicos. Problema financeiro, culto da prosperidade. Problema de saúde, culto da cura. Muita coisa que nós estamos chamando de culto, para Deus é idolatria. Muita coisa que a gente chama de culto, para Deus é idolatria. E a chamada, o chamamento de Deus ainda é o mesmo. Arrependam-se. Precisamos de arrependimento, pois a gente só mudou a maneira de procurar as nossas coisas. Continua o meu ventre, né? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um casamento, uma namorada bonita. Jesus dá tudo isso. Então eu só mudei o jeito de procurar, como agradar o meu ventre. Se Ele vai me dar, são as coisas que eu vou ter através dEle. Não é Ele. Idolatria. As coisas. Senhor, nós precisamos transformar as nossas mentes. Transformar. É aquele texto que a gente sempre lê, né? De Romanos 12, 2. Mas antes, tem o 1. Não começa no 2. Sacrifício vivo. Que é o culto racional. O culto racional é sacrifício vivo. Eu decido queimar no altar. Ninguém me põe. Aí, eu sou transformado pela renovação da minha mente. Entendeu? Não há como eu renová-la sem eu decidir queimar no altar. Ninguém precisa mais pegar o novilho e imolar. Eu decido ir
por conta própria. E sabe como Deus fala que isso se chama? Culto racional. Não é por mim, é por Ele. Culto racional é sermos sacrifício vivo. Querer fazer a própria vontade é a tentativa fracassada do homem ser Deus sobre si mesmo. Tentativa fracassada do homem querer ser o Deus da sua vida. Nós estamos aqui olhando o mundo porque o homem decidiu ser o Deus da sua vida. A gente, queridos, como igreja, tem pregado, por isso que nós temos que se arrepender como liderança da igreja. Nós temos pregado uma cruz ortopédica, ela se adequa ao meu corpo. E um Cristo genérico, não é o original, mas faz o mesmo efeito. É o que a igreja tem pregado. Mas o Evangelho ainda é um chamado radical para nos entregarmos totalmente, por completo, àquele que nos criou. Sabe qual que é o preço disso? Tudo. Não é nem 99%. Se você foi como sacrifício vivo, você foi queimado. É tudo. É o fogo do Senhor que vai nos consumir. Nós temos que sair, queridos, como igreja, dessa vida centralizada em nós. E quando eu falo igreja, eu me ponho nela, em nós, no prazer pessoal, na nossa vontade. Eu estou falando um pouquinho em cima por causa da estrutura, mas eu não estou 1 milímetro acima de ninguém aqui dentro. Eu também tenho que sair da vida centralizada no meu prazer. É assim. Não gostei daquela igreja. As paredes bege, escada. Eu saio. Não gostei daquele louvor. Ou, quem disse que o louvor é para você? Pelo que eu saiba, ainda é para ele. E ele não ouve com isso aqui. Ele vê isso aqui. Você acha que ele está preocupado se eu errar uma notinha? Eu posso acertar todas e não agradar. Eu posso errar todas e agradar. Aleluia! Estão entendendo? A gente precisa crescer como igreja. Aquela igreja não, né? Pastor lá. É um corpo. É um corpo que precisa do que você tem para a edificação das famílias. Entendeu? Há uma palavra do Senhor guardada em cada um aqui, esperando um lugar para que Ele seja glorificado através de cada um aqui. Amém? Eu estou trazendo uma palavra de ensino, e meu coração está assim, porque eu estou querendo que seja acolhido esse ensino. O culto judeu, queridos, ainda é o mesmo. Uma vítima morrendo. Ou seja, não há culto sem sacrifício. Não mudou. Eu não vou tirar oferta, porque já tiraram. Não se preocupem, não. Mas se nem o nosso bolso está servindo a Deus, como está o nosso coração? Se nem o nosso bolso
está servindo ao Senhor, como está o nosso coração? Como está? A palavra diz assim, analise a si mesmo. Eu estou só trazendo, porque ela é que me confronta e confronta vocês, não sou eu. Meu papel aqui é amar vocês e ensinar. Mas eu quero ser confrontado e lavado por essa palavra. E eu quero que ela lave cada um aqui. Cada um aqui, para que o remanescente não se dobre ao príncipe da potestade do ar. Não se dobre e edifique famílias. Um novo tipo de família. Ló sai de Sinar, que é Babel. Sobrinho de Abraão, o Ló. Sai lá de Babel. A gente viu isso no estudo de Nimrod lá. Um protótipo de anticristo, que vai tudo contra a unção, tudo contra Cristo. Nimrod, vamos nos rebelar, vamos construir e chegarmos até Deus. É o oposto. Eu quero edificar famílias, né? Quer governar sobre homens. Esse é o governo de Ló. Torre cujo topo chegue ao céu. Eu quero ser glorificado. Palavras de Nimrod. O que é a religião? Tentativa do homem de alcançar Deus pelo braço. Se eu fizer essas obras, eu vou chegar. Se eu fizer, se eu sacrificar, eu vou chegar. Isso é religião, alcançar Deus pela força do braço. O Evangelho é o oposto. É o oposto. Não vou falar só para Ninha não rir de mim, mas preste atenção, Mateus 10, 14. Se alguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó de vossos pés. Ó só, está aqui. O que ele está ensinando para os discípulos amados? A cidade é o resultado coletivo dos lares. É a soma das famílias. Se rejeitarem, sacode da casa e da cidade. O derramamento, preste atenção, queridos, porque o Senhor está falando aos espíritos. O derramamento do Senhor virá pelos lares. Ainda é do jeito dele, de casa em casa. De casa em casa. Não se iludam. É lá no seu vizinho, quando você vai lá levar um abraço, uma palavra, um alimento, repartir algo, edificar aquela casa. Não é um novo tipo de culto, não. Isso aqui é maneira, o conteúdo é outro. Edificar as famílias, casa em casa, casa em casa. Eu quero abrir com vocês, meus amados, Apocalipse 13. Nós vamos lá na revelação do Senhor. Apocalipse 13, 16. A todos, os pequenos e os grandes, não há distinção. Os ricos e os pobres, não há distinção. Os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca
sobre a mão direita e sobre a fronte, a testa. Testa e mão direita. Igreja, precisamos parar de sermos supersticiosos e ir atrás dos filmes de Hollywood. Aqui são fontes de vida. Testa e mão direita. Padrão de pensamento e modelo de comportamento. Padrão de pensamento. Vamos amadurecer, igreja. E modelo de comportamento. O comportamento dos filhos, ouve essa. O comportamento dos filhos autoriza a intervenção espiritual. O comportamento é uma marca, não é um fim por si mesmo. Foi Deus. Eu não quero deixar ninguém espantado, não, aqui. Mas foi Deus que criou a marca da besta. Assim como todas as coisas. Deus é que criou. Para de pensar em chipzinho da Motorola. Isso é televisão. Para de pensar. Sabe onde Deus estabeleceu essa marca? Deuteronômio capítulo 6. A partir do versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E no 8, ele diz assim: também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Sinal em tua mão e frontal entre os olhos. Porque se a minha palavra estiver no teu pensamento, modificará o seu comportamento. E o céu poderá atuar através do povo, através de nós. Padrão de pensamento que modela comportamento. E o pessoal com medo, eu vou botar o chipzinho e vou para o inferno. Desperta tu que dormes. Desperta. Se a palavra modelar a nossa forma de pensar, vai padronizar o nosso comportamento. Nós vamos agir conforme a palavra. Aqui e aqui. É uma marca, não é um fim por si mesmo. É uma cópia, queridos. O inimigo copia todas as coisas. Essa marca, Deuteronômio 6, é o jeito de Deus, é o projeto de Deus de criar família e nação. Família e nação. E aí nós vamos lá para Gênesis 13, e a gente vê Ló saindo de Babel. Vocês lembram quando houve aquela disputa lá dos pastores de Abraão e de Ló? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Vocês lembram dessa disputa aí? Nós não vamos ter tempo de ler tudo. Mas foi assim a disputa. Você vai para um lado, eu vou para o outro. E aí, tem a escolha de Ló. Vocês sabem o que quer dizer Ló, em hebraico? Véu, coberta. Esse é o significado do nome de Ló. Véu, coberta.
Vamos ler. Gênesis 13, 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ele estava vendo com esses olhos, jardim do Senhor e terra do Egito. Como quem vai para Zoar. Visão espiritual, a gente viu hoje um pouquinho lá dentro. Visão espiritual é andar pelo que ouve. No reino de Deus, a gente só vê pelo que ouvimos. Não é por aqui. É por aqui. Visão espiritual é andar pelo que se ouve. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Por onde vem a fé? Pelo ouvir, e ouvir o quê? Estão entendendo? Isso é visão espiritual. Nossa falta de visão espiritual é porque nós não estamos andando pela palavra de Deus. Estamos andando por vistas. Por vistas. Então, Ló representa um tipo de pessoa, preste atenção, que edifica uma família. Ele está edificando uma família, a família dele, andando por aquilo que ele vê. E não por aquilo que ele escuta. Ele estava junto com Abraão. Ele tinha uma palavra. Mas ele estava andando pelo que ele... né? E o Espírito continua clamando. Quem tem ouvidos, que ouça. O clamor do Senhor ainda é o mesmo. Quem tem ouvidos, que ouça. Olha que interessante que aconteceu aqui a gente leu 10, o 11. Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina. Leiam agora. E ia armando as suas tendas até onde? Até Sodoma. Até Sodoma. Ló conduziu a sua família para Sodoma pela falta de visão espiritual. Andava por aqui, não por aqui. Ele levou a família inteira dele para lá. E a mulher nunca mais saiu. Depois vocês leem lá. Nunca mais ela saiu de Sodoma. A gente leu lá, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus se manifesta do céu. O cenário para o juízo de Deus está ficando pronto. Está ficando pronto. Eu estou falando isso com muito temor e tremor, porque eu acolhi essa palavra. O cenário para o juízo de Deus está ficando pronto. Hedonismo, quebra de aliança, orfandade, porta para homoafetividade. Queridos, não é que todo órfão seja homoafetivo, mas quem atua, nós temos aqui casais que atuam, sabe que a grande maioria dos homoafetivos
são órfãos de um jeito ou de outro, porque alguns são órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Muitos não, mas alguns órfãos de pais vivos. E o que os homoafetivos estão fazendo agora, queridos? O que eles estão fazendo? E a igreja dormindo, a igreja querendo fazer cultinho, adoção, adotando órfãos, para criar o quê? Uma nova ideologia de família. Não é assim, não. Vocês são antigos, tem coisa nova. Eles estão querendo trazer uma nova ideologia de família. Qual que é o símbolo que eles usam? Um arco-íris, bonitinho, né? De quem é esse símbolo? O Senhor deu o arco celeste, porque nem íris é o nome, colocaram uma deusa aí deles. Arco celeste, o arco da minha aliança, que ele deu a Noé, a quem ele iria edificar uma nova família. Você acha que ele queria um barquinho, Deus? Uma arca? A arca era a estrutura que iria proteger a família como Deus quer. Preservar. A arca foi o meio de preservar a família do jeito dele. Uma estrutura, olha o que nós precisamos construir, uma estrutura capaz de proteger a nossa família dos juízos de Deus que estão vindo sobre a terra. Uma estrutura que a igreja tem que construir para proteger isso aqui, o bem precioso de Deus, dos juízos dele que virá. A ira de Deus virá. Romanos 1, nós lemos. E quando esses juízos de Deus passarem, como na arca, nós vamos habitar em novos céus e nova terra. E nós vimos lá na aula hoje, Noé, assim que saiu, o que ele fez? Edificou um altar ao Senhor. E é o que nós vamos fazer. Edificar um altar ao Senhor, e Ele fará conosco um arco celeste, uma aliança. Não é a forma do culto, do seminário, da palestra, é começar a edificar a família, edificação de famílias. O derramamento do Espírito está formando, queridos, um novo tipo de homem, e um novo tipo de mulher. Não é um novo tipo de culto. Coração do Senhor, vamos filho, vamos igreja, acorda. É um novo tipo de homem e um novo tipo de mulher. Não é uma maneira nova de fazer um culto diferente. E o príncipe da potestade do ar está levando a nossa sociedade para a degradação total disso. Deus não tem ira contra os homoafetivos, querido. Deus os ama. Deus os ama. Ele tem ira contra a idolatria, que a gente viu lá. Amar a criatura em vez do Criador. Sabe o que é, querido? Sensualidade, promiscuidade. Sabe o que é essa coisa que é a televisão, os filmes, as mídias colocam na nossa cara, goela abaixo? Culto à carne. Idolatria. Idolatria. O que é a prostituição? Eu vender o corpo. Culto à carne. Todo culto a si mesmo é uma idolatria. Então Ló sai de Babel. O que era Babel? A tentativa fracassada do homem de chegar até o céu. A torre, tentativa fracassada, que é a religião.
E vai, olha de onde ele sai e para onde ele vai. Ele sai da tentativa fracassada de chegar ao céu e vai para Sodoma. Vai para Sodoma, de Babel para Sodoma, lugar de todo tipo de imundície e de pecado. Que é a história, queridos, da Europa, que a gente está vendo todo ano. A minha profissão exige que eu esteja na Europa, num país diferente. Eu tenho visto isso. Do religioso, Europa. Do religioso ao sodomita. Eu tenho ido nos eventos e o meu coração vê aquilo e clama. Casais e casais e casais de jovenzinhos, de homens, nos bares, nos restaurantes. Do religioso ao sodomita. O mesmo acontecendo nos Estados Unidos e o mesmo acontecendo aqui no Brasil. Qual que foi, queridos, a descendência de Ló? Fruto de incesto. A descendência de Ló. Fruto de incesto. Lembra que nós lemos? Assim como nos dias de Ló. Assim como nos dias de Ló. Dias de Noé e dias de Ló. E a gente tem visto, queridos, na própria igreja, pastores, líderes, cantores, indo para o 3º, 4º casamento. Queridos, divórcio é pecado sim. Se um dia a palavra ainda não te ofendeu, espere que ela vai te ofender. Um dia ela vai ter que te ofender, para você ver, e para nós vermos a nossa imundície. É pecado sim, e Deus odeia o divórcio sim. Não sou eu que estou falando, não é a minha palavra. Se fosse a minha, pelo meu coração, eu ia até, ai não, mas é Ele que diz que é pecado e que Ele odeia. Mas Deus perdoa qualquer tipo de pecado? Perdoa ou não? Sim, todo tipo de pecado, mas não, preste atenção, mas não sem arrependimento. Arrependam-se e recebam. Não há como receber o perdão sem o arrependimento. Então, se eu estou no 3º, eu sei, vou para o 4º casamento, eu sei, eu vou para o 5º, eu me arrependi? Cara no pó e arrependimento. Cara no pó e arrependimento. Não é o meu ventre, é a palavra. É a palavra. E cada vez ela vai ficar mais dura, porque a palavra diz que sentirão comichão, coceira, e vão procurar aquilo que é bom para ouvir. Está cheio de igrejas pregando, não, vem como está e fica como está. E vai receber o juízo que virá do céu. O juízo que virá do céu. E aqui não é escolher um pouquinho ou muito desse juízo, é sair do juízo, é sair pelo arrependimento. Efésios 2:9, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família. Eu uso muito esses versículos, eu estou meio afoito por causa do tempo, que eu já estourei. Efésios 1:10, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Colossenses 1:20, a mesma coisa,
que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Fusão do céu com a terra, assim como era no Éden. Assim como era no Éden. Efésios 1:10, Colossenses 1:20. Assim como era no Éden, Deus reconciliou com o homem em Cristo. Então, em Cristo nós temos céus e terra reconciliados. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Está reconciliado. Efésios 2, 14 e 15. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz. Temos paz com Deus por causa dEle. O qual de ambos, está falando assim do gentil e do povo, um homem coletivo, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, em Cristo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, criando um novo homem, um novo Adão, que é um ser coletivo, que anda em unidade, não há mais separação. Um pouco mais para frente, Efésios 3:9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja, amados, é a nova humanidade, é o método de Deus que vai unir o céu e a terra novamente. Não é o plano B, a igreja é o plano A, ela é o corpo de Cristo, que é o cabeça. Então nós temos céu, nós temos terra, e nós temos as regiões celestiais, onde atua o príncipe da potestade do ar. E nós vamos trazer essa intercessão, por isso que a briga é lá, porque a igreja é que vai unir céus e terras como no princípio, no projeto original, que vai se cumprir, porque Ele é fiel, e todas se cumpriram. Ele não é homem para mentir. Amém? Efésios 4, de 11 a 13, Ele mesmo concedeu, está falando de homens aqui, hein? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas, é um meio, não é o fim, os 5 ministérios, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, da igreja. Os 5 ministérios não são o fim, são um meio que Deus levantou para edificar os santos, os separados, que vão edificar as famílias, para o desempenho do seu serviço, para a edificação, a construção do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até a estatura completa de seu Filho,
todos completos como Jesus. A gente vai começar a entender, queridos, que nos piores dias do mundo, nós vamos ter os melhores dias da igreja. Nos piores dias do mundo, a igreja vai ter os melhores dias. Noé sai da arca e começa a viver em novo céu e nova terra. Tudo novo de novo. Uma missão: edificar uma família e reconstruir o mundo. O que você acha, queridos, que a igreja vai fazer no milênio? Reconstruir todas as coisas. Vai ficar de lição. Eu até estou fazendo essa lição com outro pastor que me pediu: você lê comigo? Quero ler com você. Eu falei: nós vamos ler. Aí nós vamos ler um capítulo por semana e vamos sentar. Eu dei a minha promessa para ele. Esse mesmo livro, Efésios capítulo 1, anotem aí. Reconciliação do homem com Deus. Capítulo 1 de Efésios. Esse é o tema. Reconciliação do homem com Deus. O anúncio da reconciliação do céu com a terra. A gente leu. É o anúncio da reconciliação. Efésios 2, segundo livro. Reconciliação do homem com seu próximo. Homem com Deus, homem com seu próximo. Efésios 3, terceiro livro. Reconciliação. Nova humanidade. Nova humanidade, chamada igreja. Um novo tipo de homem, uma nova humanidade, o jeito de ser família, do jeito dele, não é do nosso. Efésios 3. Efésios 4, edificação da nova humanidade pelo Espírito Santo, até que todos alcancemos a estatura do varão perfeito. Isso aqui é para nos mostrar, queridos, que o maior e mais poderoso derramar do Espírito ainda está na nossa frente. Não foi Pentecostes. Ainda vai haver um derramar maior, para a gente edificar a nova humanidade. Efésios 5. Esse a gente usa muito, porque a gente trabalha com casamento, com casais. O novo matrimônio. A partir do 22, o novo matrimônio. Um novo tipo de esposa, entender uma submissão ao Senhor através do marido. E o marido, um novo tipo de marido, que dá a sua vida pela esposa, que ama a esposa mais do que a si mesmo. Seria difícil ser submissa a alguém que me ama a ponto de dar a vida? Um novo tipo de esposa e um novo tipo de marido. Não é um novo tipo de pregador, um novo tipo de pregadora. Isso é bom, não estou nada contra, estou aqui trazendo uma palavra. Mas não é isso. Não é isso. É em casa, como eu sou com a minha esposa. Valeria pouco estar falando coisas aqui e lá ser um opressor. Novo tipo de esposa, novo tipo de marido. Efésios 6. Vocês estão anotando, querido, para vocês lerem? Um novo tipo de filho e um novo tipo de pai. Filhos, obedeçam a seus pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, pais, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Novo tipo de filho, novo tipo de pai. A gente vai caminhando nesse livro, e a partir dos 5, servos, obedeçam ao Senhor como a Cristo. Senhores,
tratem aos servos como eles tratam ao Senhor, procedei do mesmo modo. Um novo tipo do quê? O servo tratando o empregador e o empregador tratando o servo como a Cristo. Um novo tipo de sociedade. Efésios 6, um novo tipo de sociedade. Com uma nova sociedade, o que vai nos faltar? Uma nova cidade, que vai descer do céu, a nova Jerusalém, que descia do céu. Não precisamos edificar cidades. Ele é o autor, o construtor, o edificador das cidades. Em Hebreus 11, quando o Senhor chama Abraão, diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, por que ele chamou Abraão? Porque ele sabia, se a gente for lá no versículo 19, escolhi para que ordene aos seus filhos. Não é escolhi para que você abra a igreja. Escolhi para que você ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho. Ele sabia, escolhi pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedeceu, pela fé obedeceu. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia, não estava andando por vistas. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 3 gerações ainda habitando em tendas, sem ver, mas ouvindo e guardando a palavra. Porque aguardava, olha isso aqui, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Deus procurou na terra um homem de verdade. Ainda procura. Um homem de verdade. E Abraão só tinha uma palavra. E andou por ela. E não pelo que via. A gente lê o texto. Primeira coisa que ele encontrou quando saiu foi fome. Ele foi para o Egito porque não tinha o que comer. Mas andou pela palavra, pelo que ouviu, não pelo que viu. E Deus continua falando a mesma coisa para cada um aqui. Edifiquem uma família, porque a cidade, Ele é o arquiteto e o edificador. Ele já edificou. E nessa cidade, quem vai habitar? A nova família de Deus, criada em Cristo Jesus. Gênesis 12 diz assim, Abraão, sai daí, sai daí, vai construir uma família, sai da tua parentela, sai de você, e vai construir uma família. Aí, só estão querendo edificar cidades. Eu não mandei. Sai daí. Sai daí. Eu queria um pouco mais fundo em Efésios, mas isso aqui, esse livro de Efésios, eu peço para que vocês leiam em casa, com esse entendimento, para vocês entenderem como Deus vai falando. Todas essas coisas, o Espírito testifica no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, porque aqui tem famílias representadas que carregam essa semente. Amém? Senhor, Santo Deus e Pai, queremos Te louvar nesta manhã pela Tua palavra, Senhor. Nós acolhemos, Pai, a Tua palavra, porque a Tua palavra é a semente incorruptível, Senhor. Nada pode corrompê-la, Pai.
E eu profetizo no meio das famílias, Pai, dessa região, Pai, que essa palavra será acolhida aos corações, Pai, e não haverá mistura, Senhor, e ela dará fruto, não a 30, Pai, nem a 60, mas a 100 por um, Pai, Paizinho. Que as famílias sejam edificadas conforme o seu projeto, Senhor. Que sejam novos homens, Pai, que sejam novos maridos, Pai, novas esposas, novos filhos, novos empregadores, Pai, novos empregados, Senhor. Que a gente edifique, Pai, através das famílias, uma sociedade conforme o teu coração, porque a cidade, o Senhor, é que é o arquiteto e o construtor, Senhor. Obrigado, Senhor, eu te louvo por esse remanescente, Senhor, eu clamo, Senhor, para que essa palavra seja recebida, Pai, aos nossos corações, Pai, ao meu e ao dos teus filhos, Senhor, aos teus filhos nessa manhã, Pai, bendito é o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Queridos, vão em paz, sobre o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Tenham uma semana de bênção, Deus os abençoe.